A gente vem de um contexto onde existia, para a Previdência dos Trabalhadores Rurais, o Fundo Rural e depois houve alguns avanços. Você poderia contar para nós como foi essa transição? Bom dia, Jário. Bom dia aos telespectadores da TV Com e aos agricultores de modo particular, aqueles que fazem parte, que são associados dos nossos 100 sindicatos existentes aqui no estado de Alagoas. Jário, sobre a nossa Secretaria de Política Social, ela toca hoje no estado de Alagoas 4 políticas que nós consideramos muito importantes para o desenvolvimento da pessoa e da qualidade de vida dessas pessoas no campo. Quais são essas políticas? A política de previdência social, né? A política de educação para o campo, a política de saúde e a política de proteção infantil e a criança trabalhadora. Porém, a política de previdência social, ela é hoje o carro-chefe, né, dessas políticas. Por quê? Porque a partir de 1988, com a Constituição Federal, os agricultores eles passaram a ter um direito garantido na Constituição. Nós sabíamos que antes de 88, as viúvas, por exemplo, recebiam meio salário mínimo, né? E na maioria dos casos elas não teriam esse direito a essa pensão. A Previdência Social é algo que existe há muito tempo, né? A gente pode citar, só o INSS tem 132 anos de criação do Instituto Nacional de Seguridade Social, que aí era o Fundo Rural, e aí depois foi transformado no INSS. Então, em 88, nós tivemos garantido na Constituição Federal esse direito à pensão e à aposentadoria. Porém, só em 1992 é que os agricultores começaram a receber também o salário mínimo completo, porque antes eles recebiam meio salário mínimo. Por que a gente considera importante a política de previdência social para o campo? Se a gente observar hoje a zona rural do estado de Alagoas, a gente não pode se limitar só ao estado de Alagoas, porém nós estamos falando de Alagoas. No estado de Alagoas, Jário, nós temos 98 municípios que dependem exclusivamente da Previdência Social. Só para você ter uma ideia, os recursos que é repassado pelo INSS, através dos benefícios de aposentadoria, de pensão por morte, de auxílio-doença, de salário-maternidade, ele é maior do que o fundo de participação dos municípios para aquela região. Apenas Maceió e Arapiraca que tem um FPM maior. Os outros municípios, todos eles dependem dos recursos dos aposentados. E para o campo, o que é que isso tem trazido para o campo? Tem trazido qualidade de vida, né? Hoje, se você chegar na zona rural aí dos municípios, você vê lanchonetes, você vê pequenos restaurantes, você vê barbearias, salões de beleza, borracharias, enfim, fomentou um comércio que era antes só na sede dos municípios, nas cidades, e que hoje esse serviço também chega nas localidades, nos povoados maiores, aí que estão distribuídos na zona rural. Isso é o quê? A distribuição de renda que essa política de previdência social fez chegar até o campo. É só você imaginar que o aposentado e a aposentada rural, hoje, ele não apenas se sustenta com esse recurso, mas também ele sustenta o seu filho, o seu neto. E aí vem o empréstimo consignado, que às vezes que a gente não, enquanto federação, enquanto Secretaria de Política Social, a gente não recomenda. E se for feito necessário fazer um empréstimo consignado desse, que a pessoa possa avaliar os juros que ela vai pagando, mas enfim, esse mesmo o empréstimo e também o recurso que ele recebe mensalmente, ele faz com que o recurso gire ali naquela comunidade. Esse recurso, ele faz essa qualidade de vida acontecer. E nós dizemos o seguinte, o que hoje a zona rural tem hoje de políticas, lógico, outras políticas que foram importantes, foram criadas, são muito importantes sim, para a manutenção do homem do campo, mas a de previdência social garante sobrevivência, né? E hoje o êxodo rural ele não é maior por conta das questões dos benefícios que são concedidos através da previdência social. Que outras políticas a FETAG ela destaca? A FETAG ela tem um leque muito grande de ações, né, que são desenvolvidas através de sindicatos ou pela própria FETAG lá na zona rural. O que é que nós podemos citar para a agricultura familiar? Nós podemos citar hoje o PRONAF,
né? O Pronaf já existia desde 96, se eu não me engano, mas ele foi melhorado através das lutas que as FETAGs, que os sindicatos, que a CONTAG têm realizado em favor de melhorar esse programa. Uma outra política é o PNHR, né, que foi criado exclusivamente para o campo, que infelizmente hoje o governo federal bloqueou muito, mas a gente já possibilitou a construção de moradias, de muitas moradias aqui através de sindicatos no estado de Alagoas. Então, se você leva moradia decente, também é qualidade de vida. E aí outras políticas de comercialização, por exemplo, PAA, o PENAI, a parceria que o movimento tem com a Conab, tem fomentado isso. A política de educação, né, ela é importante. O que é que nós estamos vendo atualmente é o fechamento de escolas no campo. Então, o que nós estamos pensando, planejando é ir para o enfrentamento para ver, é reabrir a escola. Não é admissível que você hoje possa trazer crianças de 4, 5 anos, andem 10, 20, 30 quilômetros em cima de um ônibus. Na área da saúde, nós temos projeto de saúde, que é a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta, que aí engloba os quilombolas, os indígenas, os assentados, né, os agricultores familiares, os assalariados, e a política de proteção ambiental, de proteção à criança, né? Nós sabemos que na zona rural nós temos crianças que trabalham no campo, até porque já é uma questão cultural, né? Nós sabemos, existe a questão legal, a questão de lei, mas existe também a questão cultural. Quantos de nós na zona rural não trabalhamos, não iniciamos o nosso trabalho aos 7 anos, aos 8 anos? Né? E aí vem, por último, a política de previdência social, que está passando por essa reforma. Então, essa reforma de previdência social hoje, ela vai exigir muito da gente enquanto liderança sindical rural. Por quê? Porque o maior prejuízo hoje é para o homem e para a mulher do campo. Tudo aquilo que nós conquistamos em relação a direitos previdenciários estão sendo tirados agora. O governo alega que a população está vivendo mais. A média, a expectativa de vida da população no campo hoje está maior. E está assim, graças a Deus, né? E as políticas que foram criadas pelo governo federal ao longo desses últimos 12, 13 anos, que a gente pode assim dizer. Inclusive, Leonardo, por exemplo, o trabalhador rural, ele começa a trabalhar mais cedo do que o trabalhador urbano. Essa elevação da idade mínima pode prejudicar, inclusive, a qualidade de vida desse trabalhador? Como chegará uma mulher e um homem trabalhando na roça, produzindo feijão, mandioca, batata doce, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos que é produzido na zona rural, no campo? Como chegará uma pessoa que trabalhou dos 16 aos 65 anos na roça? Para as mulheres, pior ainda, porque a mulher ela tem tripla jornada. A mulher do campo, ela não só trabalha na roça, né? Ela trabalha na roça, cuida da casa e cuida do esposo e dos filhos. Ela tem essa responsabilidade. Muitas delas vão para a roça, trabalham até meio-dia, enquanto o esposo está descansando para voltar à tarde, ela vai fazer o almoço. E à noite é a mesma rotina. Então, como essa mulher do campo, ela vai chegar aos 65 anos, né? Então a gente apela para os movimentos sindicais, para os sindicatos, né? Que se mobilize, que converse, faça reunião nas suas bases, informando qual é a real situação e que nós possamos reverter isso. A PEC 241, o PL 257, como é que a FETAG, como é que a sua Secretaria de Políticas Sociais está observando essas políticas e que tipo de intervenção vocês esperam fazer? Eu acredito que o problema do Brasil não é um problema financeiro, não é falta de recurso, é gestão dos recursos. Só para a gente ter noção do que acontece, como é que eu quero fazer contenção de despesas e para aprovar um projeto de contenção, que é o caso da PEC 241, na qualidade de governo, o presidente da República convoca os deputados federais para um jantar daquela forma, onde estima-se que foram gastos aí 30 milhões de reais para se realizar aquele jantar. Congelar recursos da área da saúde, da educação, da assistência, né? O que vem por aí com relação às leis trabalhistas,
né? Desconsiderar a CLT e agora a convenção coletiva é quem define, né? A retirada de 13º salário, a retirada das férias dos trabalhadores. Isso, quando a gente fala isso, não é só dos trabalhadores e dos agricultores, não, de toda a classe trabalhadora. As medidas que estão sendo tomadas de contenção de despesa para atingir a PEC é o que vem, na verdade, a castigar mesmo a classe trabalhadora com a retirada desses direitos previdenciários, direitos trabalhistas, direito à educação, direito à saúde, e tantas outras políticas que a gente sabe. Por exemplo, o programa de moradia, né, que foi criado especificamente para o campo, o habitação rural. Houve um corte de 11.240 contratos, quer dizer, de construções que seriam construídas agora, né? O movimento sindical perdeu tudo isso com uma única canetada. Como você falou no início, o que nós podemos fazer neste momento é apresentar, através da confederação, através das federações de sindicatos, apresentar uma contraproposta e ir para a rua, chamar as populações para a rua, campo, cidade, todos aqueles que estão sendo atingidos com essas medidas, para a gente assim fazer com que a gente não perca tudo isso que foi conquistado ao longo desde 1988 com a nossa Constituição.